Você busca um método para nunca deixar de evoluir nos seus treinamentos. Eu vou te explicar então como planejamento, organização, rotina e estratégia mudaram os meus treinos, mudaram a minha vida. Fica até o final do vídeo e eu vou te contar tudo como eu fiz para organizar isso. Vamos lá então, eu vou te explicar, começar a explicar que existe uma diferença entre organização e planejamento. Planejamento é quando você precisa saber da onde você vai sair, para onde você vai chegar. Então, quando eu, por exemplo, comecei os meus treinamentos, eu queria sair de 94 quilos e vim para 70 quilos. Então, eu tinha um plano para eu chegar até isso. Então, passei por nutricionista, que daí já é organização, que é organizar, é preparar como as coisas vão acontecer. O planejamento, ele é mais engessado, né? Porque você precisa fazer ele até o final, saber se ele vai dar certo. O que muda aqui no meio é a forma com que você se organiza. Não só preparar, por exemplo, o material para sair, para correr ou para treinar. Organizar é você saber como vai ser o seu dia, qual o tipo de treino você vai fazer, qual o tipo de alimentação você vai fazer. E aí você vai seguindo essa organização. E pode aqui nessa organização surgir alguns imprevistos, como nesse momento surgiu toda essa pandemia, e aí você precisou se reorganizar para continuar nesse plano. Se o seu plano era chegar, por exemplo, com um pace X ou com um tempo X em alguma prova, aí sim você tem o plano precisa ser mudado, porque o final dele foi cancelado. Você não tem mais aonde chegar, porque o seu objetivo era essa prova. Então, aqui o plano precisa ser mudado. Então, por exemplo, eu tinha esse plano de participar de uma competição. Agora eu não tenho mais esse plano, que essa competição não vai existir. Então, o plano agora é me manter no peso, porque eu, por um período nessa quarentena eu engordei, então o plano foi mudado. Eu preciso agora retomar o plano de conseguir manter o peso, de voltar ao peso que eu estava quando tudo começou. E aqui eu preciso me organizar, a minha rotina, organizar como está tudo que acontece dentro da minha casa, para que eu continue dormindo no horário, acordando no horário, me alimentando correto, não me perdendo naquilo que a família vem fazendo de comida mais gostosa. Então, é essa a diferença que a gente precisa entender, que planos existem e eles nos dão um norte. E a organização de como esse plano vai acontecer, aqui nós vamos começar e podemos ir ajustando, ok? A partir daqui, a gente precisa entender que em treinamento existem estratégias e elas já foram preparadas por alguns estudiosos, como por exemplo, um planejamento progressivo, onde você está com um volume, uma intensidade e você progride isso para uma prova em específico, né? Então, isso é um tipo de planejamento. Existem outros planejamentos, como por exemplo o regressivo. Muitas pessoas usam em maratona ou em maratona ciclística, onde você tem muita intensidade no início e depois você coloca o volume para chegar ao mais próximo daquilo que você vai realizar na sua prova. Existem também os treinos polarizados, onde você trabalha muita intensidade e logo depois você já inverte de forma brusca para muito volume. Então você trabalha apenas nas extremidades. Ou também um planejamento mais ondulatório, onde você vai mantendo um volume e uma intensidade, uma forma com que você varia pouco isso e continua evoluindo e se mantém. Isso é muito usado para quem tem muitas provas ao longo do ano, tá? Então, sabendo que existem essas diferenças, aí nós vamos, dentro desse plano de treino, tá, organizado de acordo com a sua prova, escolher esse melhor método, a gente vai organizar as rotinas, certo? Muitas pessoas aqui acabam se perdendo, tá? Vejam bem, por que se perdem? Elas vão lá
E isso aconteceu comigo. O que eu fazia? Eu comecei a treinar para emagrecimento, como eu disse no início do vídeo. E aí, quando eu chego para treinar com pessoas, participar de grupos, eu vejo que tem pessoas muito melhores que eu e que eu quero ficar igual a elas. E por algum motivo eu acabo deixando de lado, né, essa questão do emagrecimento e eu fico focado em querer ser igual às pessoas. É aqui que a gente começa a se perder muitas vezes no treinamento. A gente troca o objetivo assim e esquece de reprogramar todo o resto. Não tem problema se você troca o seu objetivo final. O problema é que o planejamento todo ele é alterado. Toda a organização do que vai acontecer nesse meio também vai ser alterada. Quando você muda o plano, você muda tudo. Quando você muda só a organização, o plano é mantido. E aqui a gente precisa entender que se a gente trocar, eu queria participar da prova X, ótimo, você tem um plano. Se essa prova muda, o seu planejamento todo muda. Se o meu objetivo era emagrecer e de repente eu comecei a querer ser igual a alguém ou melhor do que alguém, o plano todo muda. Se eu estou querendo ser igual a alguém, mas no meio do caminho eu vi que tem tal prova, e aqui nessa prova eu mudo todo o plano, porque eu não quero mais ser como alguém ou me espelhar em alguém. Eu quero ter um plano para chegar numa prova de uma condição melhor. E que de repente nessa prova eu preciso ser melhor que essa pessoa, preciso ser pior que ela. Aqui a gente precisa de ajustes, a gente precisa remodelar o planejamento todo, planejar tudo de forma diferente para que a organização mude. De repente muda a sua alimentação. Porque se eu estou pensando em ser melhor, sei lá, que meu amigo fulano, e de repente no meio eu decido ir para uma maratona, eu não preciso ser mais rápido que ele, eu preciso conseguir terminar a maratona. E aqui a gente começa a ver isso de forma muito clara. A gente precisa de uma estratégia para tudo isso. A gente precisa criar uma rotina para tudo isso. Isso são organizações, isso são formas de fazerem as coisas acontecer. Veja que a gente, quando para pensar no que nós já fizemos lá atrás, quando a gente começou, ou para quem está começando agora, já vai se preparando para essas mudanças e tendo em vista que você vai ter muitas mudanças. Essa pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo tinha provas já marcadas, pagas e tudo mais. De repente tudo é cancelado, é adiado, muda de data e a gente começa a ficar sem objetivo. Na verdade, não é que a gente fica sem objetivo. O que acontece é mudança no plano, porque o plano de forma geral precisa ser alterado. E a gente esquece disso. Então a gente simplesmente ou para de treinar ou acaba entrando num grupo de risco de forma diferente. Então, calma, o que está acontecendo com você está acontecendo com todos. O que você precisa é só se readequar, saber onde você está e para onde você quer chegar. Então, cuidado, você precisa estruturar novamente todos os seus treinos, estruturar novamente tudo aquilo que você tem como um novo objetivo. Quando vai ser sua prova? Não sei, provavelmente esse ano nem tenha mais provas. Então a gente precisa fazer o que nesse momento? A gente precisa se manter em atividade, não ganhar peso para não entrar no grupo de risco, não sair de pessoas treinadas apenas para pessoas saudáveis, porque depois de pessoas saudáveis a gente vai para pessoas destreinadas, pessoas sedentárias. E aqui a gente entra em grupo de risco. Então a gente não pode fazer o caminho inverso. A gente precisa continuar cuidando de tudo para que isso não ocorra. E quando tudo volte, a gente volte da melhor forma. O que pode acontecer aqui, a gente entrar em destreino, né? Devido a esse isolamento, a gente começa a regredir. Então a gente tem um aumento de peso, a gente tem perda de volume sanguíneo, que é o destreino. Tudo isso combina para que a gente tenha menos capacidades. Quanto menos capacidades, mais próximo do grupo de risco, mais risco a gente coloca no nosso corpo. Então, vamos pensar então num planejamento de forma que a gente consiga manter os treinos. Em casa, na rua, eu não sei como está na sua região. Na minha região eu consigo treinar na rua, mas eu sei que outros estados aí estão até entrando em lockdown. É aqui que a gente não pode se perder. O que dá para eu fazer? Como eu adapto o meu treino? Isso é planejar.
ter uma organização dentro desse planejamento para que eu tenha rotinas e eu consiga organizar tudo isso. Então, fica a dica, se você precisa de mais ajuda, me chama em inbox, deixa um comentário aqui. Vai ser um prazer enorme poder te ajudar, ok? Tem aqui no link da descrição também treinos gratuitos. Eu posso te ajudar de qualquer forma. Me chama, deixa um comentário, marca um amigo e a gente vai conseguir sair junto dessa.